Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao ITT News desta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Aqui você fica super bem informado com as principais notícias para o seu dia, através do nosso aplicativo ITT Play TV, que você pode baixar aí no QR Code na sua telinha, no nosso canal no YouTube e também na nossa TV por assinatura. Eu sou Bruna Carvalho e o ITT News está só começando. Hoje, nas redes sociais, o assunto mais comentado foi sobre relacionamento abusivo. E para falar sobre esse tema, eu convidei a psicóloga clínica Silvina Rodrigues, que vai conversar aqui com a gente sobre o tema. Tudo bem, Silvina? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui no ITT News para falar sobre esse tema que está sendo muito comentado aqui nas redes sociais. Ontem, no reality show Big Brother Brasil, o apresentador, Tadeu Schmidt, chamou a atenção sobre um relacionamento abusivo entre dois participantes e isso vem acontecendo com muita frequência no Brasil. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho de início o que é caracterizado um relacionamento abusivo. Pois bem, Bruna, obrigada pelo convite, por participar desse momento aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque relacionamento abusivo praticamente é algo que é comum. E existem sinais que indicam quando o relacionamento ele é tóxico, né? Sim. Se destaca pela falta de apoio, pela uma comunicação tóxica, ansiedade e medo de um dos membros do relacionamento, ou quem sabe de ambos, além do ciúme excessivo, controle, ameaças, críticas disfarçadas de elogios, entre outros, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de uma forma dinâmica, de um relacionamento que ele tem tudo para dar errado. E quando uma pessoa está em um relacionamento abusivo, é interessante ela observar alguns desses sinais. Porque geralmente existe o abusador e existe o dependente emocional, que é aquele que fica se sujeitando ao relacionamento abusivo. Geralmente ambos fazem parte desse conjunto que formam a dupla do relacionamento. Geralmente existe o abusador e existe o dependente emocional. Geralmente são essas duas pessoas que fazem a junção para terem esse relacionamento. E quando a gente fala também de relacionamento abusivo, a gente fala de algo tóxico, algo que vai prejudicando corriqueiramente o desenvolvimento daquele relacionamento. E ambos precisam ter em mente quais os objetivos para esse relacionamento. Porque todo relacionamento ele precisa ter um objetivo. O que ambos querem com esse relacionamento. E aí entra em pauta a questão muito comum, né? O que é ser uma pessoa abusiva? O que é uma pessoa abusiva, né? A gente muitas vezes questiona, será que eu estou sendo abusiva no meu comportamento? Porque o relacionamento abusivo, ele é definido, basicamente, como uma relação que representa abuso ou de ordem física, de ordem emocional ou psicológica. E essa relação, ela se torna abusiva quando um dos lados utiliza o poder que tem sobre o outro para controlar psicologicamente, fisicamente ou financeiramente a outra pessoa, Bruna. Sim. Silvina, o abusador, ele já veio de traumas familiares para ele chegar e abusar a pessoa, assim, começa a iniciar esse relacionamento tóxico? Isso quer dizer que ele já veio de muitos traumas? Geralmente familiares? Sim, geralmente ele deve ter sofrido vários traumas, porque geralmente uma pessoa tóxica tem dois tipos de pessoas, né? Que são as que já nascem com aquela predisposição e existem as que se tornam por conta dos traumas da vida. Sim. Então, o abusador, ele pode ser tanto o que sofreu traumas, né? Ele sofreu abandono, sofreu falta de afetividade, ele não sabe como dar essa afetividade para outra pessoa, ou ele já nasceu com essa predisposição, que nós chamamos, podemos categorizar dentro dos narcisistas, dos psicopatas, dentre outras características, mas nem todas as pessoas
que são abusadoras, elas têm transtorno de personalidade. Geralmente são traços específicos dessa personalidade da própria pessoa. Ele percebe que está abusando da pessoa ou não? É algo já dele ali que ele vai manipulando, mas não percebe? Ele sabe que é? Às vezes percebe e até gosta de fazer, sabia? Uhum. A maioria das vezes gosta de sentir o gostinho. Ele sente o prazer de abusar. De abusar. Tipo, tem um tipo de abuso que é um abuso muito comum, que é o abuso que a gente costuma chamar tratamento de silêncio. Uhum. Onde o outro não dá atenção, não responde, não conversa. Ele fica totalmente em silêncio com o outro. Isso também é um tipo de abuso. Porque abuso, e é um abuso psicológico fortíssimo. Porque a outra pessoa, ela não sabe o que está acontecendo com o outro. E ele dá esse tratamento de silêncio, que é uma forma também de abuso. Você pode indicar aí, acho que deve ter vários, mas 5 tipos de abusos, assim, pra gente ficar bem alerta mesmo, Silvinha? Existem vários tipos, né? Sim. Tem os abusos de forma agressiva, como a gente já sabe, que são os abusos mais comuns. Tem o abuso por falta de apoio. Uhum. Tem o abuso da comunicação tóxica, que é quando a pessoa, ela trata o outro, não respeita, não trata a outra pessoa com indiferença. É uma comunicação tóxica, também é uma forma de abuso. Desperta no outro ansiedade e medo. Isso também é um tipo de abuso, que se classifica como emocional e psicológico. Ele trata o outro com ciúmes, às vezes é um ciúme velado e às vezes é um ciúme excessivo. Um outro tipo de abuso, eu vou dar mais de 5, viu? Pode usar. Existe o controle, que é quando ele controla a vida da outra pessoa, onde tudo que a pessoa vai fazer depende dele. Depende da existência do trabalho, do transporte. Depende dele para alguma coisa, né? As ameaças também são uma forma de relacionamento abusivo. Silvina, críticas disfarçadas de elogios. Uhum. E o que eu percebo é que as pessoas abusadas, elas sentem dificuldade de se sair desses relacionamentos. É como cada vez mais elas ficassem ali presas e ficasse difícil de sair desses relacionamentos. E aí, de que forma que essas pessoas... Justamente por conta da dependência emocional que a pessoa tem do abusador. Sim. Tem medo de ficar sozinha. Tem medo, né? De não encontrar outras pessoas, porque o abusador talvez diz, você não vai encontrar uma pessoa melhor do que eu, não é? Frases assim, tipo, você já tá gorda, você já, tipo, fica botando a pessoa lá dependente lá embaixo e se deixando lá em cima, dizendo que ele é o melhor e ela... E aquele que é abusado, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem dificuldade de tomar decisões sozinhos, ele tem a submissão, baixa autoestima geralmente. Sim. E um apego excessivo a essa pessoa que muitas vezes nem é essas coisas, mas ela se apega de uma forma que é como se ela não conseguisse viver a vida dela sem aquela pessoa, né? Que tudo fosse dependente ali dele. Uma violência física. Que às vezes até com a violência física ela acha que aquilo dali tá certo de acontecer no relacionamento, não é isso? Se sente culpada pelo próprio abusador cometer um crime contra ela. E ela permite isso. E essas pessoas que estão dependentes emocional, elas vieram também de muitos traumas na família e não sabem como se sair desses traumas, é isso, Silvina? Geralmente o dependente emocional, ele sofreu abandono na infância, ele não teve sua base emocional fortificada, e essa base emocional fortificada, ela pode vir disfarçada no futuro em relacionamentos abusivos, ou seja, o mínimo se torna o máximo. É o que a gente costuma falar na psicologia da maximização e da minimização. A gente tende a maximizar o que é mínimo, que não tem importância, sim, e minimiza aquilo que é macro, que é bonito, que é bom. E aí a gente tende a desvalorizar quem de fato pode gostar da gente, pode amar a gente, pode cuidar da gente. E aí a gente dedica tempo, atenção, esforço, energia em um relacionamento que não tem mais futuro, não tem jeito.
é como se a pessoa tivesse uma venda, não enxergasse nada mais ao redor dela, apenas aquele relacionamento dela. E o que eu vejo também, Silvina, é que as pessoas são pequenas em todos os níveis da sua vida, na vida profissional, familiar, com os amigos, não consegue um bom emprego porque não se acha capaz, acaba afetando vários fatores da vida. É isso? Tipo isso. E o dependente emocional, ele sofre abuso também porque ele tem uma coisa chamada vazio emocional, que é a falta que ele tem desses afetos de base, de infância, né? O que é esse vazio emocional, né? É uma sensação constante de estar perdido diante do mundo, sem saber qual direção, qual sentido ele deve seguir. A pessoa ela fica perdida, né, sem propósito, e as coisas elas mudam diante dela. E qualquer coisinha de nada que o abusador lhe oferecer, ela vai ter como coisas máximas. Silvina, e além da ansiedade, a pessoa abusada pode criar outros tipos de doenças, assim, a gente pode dizer sim. Quais? Pode desenvolver, porque a ansiedade, Bruna, ela é uma emoção que todos nós temos. Só que com o passar do tempo, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai se potencializando e ela vai ganhando outras características e se transformando em um transtorno, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E a pessoa abusada, ela pode desenvolver diversos transtornos, como além da dependência emocional, que é um deles, ela pode desenvolver depressão, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver também TEPT, que é transtorno do estresse pós-traumático. Ela pode ter medo de se relacionar com outras pessoas. Então, uma pessoa que passa por um abuso frequente e ela é dependente emocional, ela tem sérias tendências a desenvolver algum transtorno. Sim. E às vezes até querer ficar, sozinha mesmo, não querer se relacionar mais com ninguém, porque já sofreu vários relacionamentos abusivos, não é isso? Isso, e é exatamente, e é aí que entra o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que muitas pessoas se colocam nessa situação. Elas não querem outros relacionamentos por conta de relacionamentos abusivos anteriores. E geralmente uma pessoa que ela foi abusada num relacionamento desse, ela não foi abusada somente por uma pessoa, ela já vem com vários relacionamentos abusivos, ou ela está no primeiro, para os bem adolescentes ou para os jovens que estão começando a ter relacionamentos agora. Silvina, essas pessoas que abusam das outras, elas são pessoas que a gente pode dizer que são pessoas narcisistas também? Geralmente, mas a gente também não pode afirmar, porque podem ser também pessoas traumatizadas. Que não sabem lidar com a emoção de outras pessoas. Mas o narcisismo é um transtorno de personalidade, é algo muito sério. E a gente também não pode estar categorizando as pessoas como se elas fossem narcisistas, porque às vezes não são. Às vezes também é só uma pessoa traumatizada. Silvina, e quando as pessoas perceberem que estão assim num relacionamento abusivo, é importante buscar a ajuda de uma profissional como você, não é isso? Exatamente. Tem que buscar a ajuda de um profissional habilitado, que trabalhe com essa demanda, que entenda basicamente sobre o que é ser e o que é estar dentro de um relacionamento abusivo, para que esse paciente, esse cliente, ele entenda qual o papel dele dentro de um relacionamento, porque ele não é vítima, ele é um participante de um relacionamento. Uma das ex-participantes do Big Brother, que foi a Emily, ela comentou lá em um post da rede social, que parabenizando lá o apresentador do Big Brother, pela fala lá, falando sobre o relacionamento abusivo, dando um choque de realidade lá para os participantes. E disse, que bom que vocês falaram isso em rede nacional, que ela teve que fazer 4 anos de terapia, porque passou por isso lá na casa e tudo. E aí ficou num relacionamento abusivo por muitos anos e teve aí que entrar em uma terapia para poder se sair, né, disso tudo. É basicamente isso. E quando a gente fala desse tipo de relacionamento, a gente fala não somente de algo que está acontecendo agora, mas a gente fala de prejuízos a longo prazo. O que é esses prejuízos a longo prazo? É quanto mais você é exposto a uma situação, mais o seu organismo vai se adaptando. E a gente tem que observar esses sinais e entender
o que é benéfico para o meu organismo e o que é que não é. Para mim saber os meus limites. Nós precisamos entender os nossos limites. Tem uma coisa que eu sempre falo. Nós somos 100% de um todo. Só que não entregue 100% de você para ninguém. Porque você precisa pelo menos de 1%, que tem que ser a sua base, aquilo que lhe sustenta. Você ficando com esse 1%, você fica com o resto todo. Porque a sua base, que são os seus princípios, os seus valores, eles têm que ser inegociáveis. Gostei da sua dica e acredito que os nossos telespectadores aí de casa também vão adorar. Agradeço sua presença, Silvina. Foram colocações bem pertinentes para o nosso público e é um assunto que é para ser falado, né? Para as pessoas, para dar aquela chacoalhada e quem aí observar que está vivendo um relacionamento abusivo, buscar ajuda. Vamos finalizar aqui. Tem contato para quem tá passando por um relacionamento abusivo? Como buscar ajuda? Ajuda mesmo é ajuda psicológica. Psicológica, tem que né? buscar ajuda profissional, buscar a ajuda de quem pode ajudar você, porque muitas vezes um amigo, um colega, ele não tem um posicionamento ético, um posicionamento profissional baseado em técnicas, baseado em ciência para ajudar você. E às vezes, buscar ajuda é o fim para muitas pessoas, Sim. Mas é o começo para a sua vida. Entenda isso. Quando você começa a se conhecer, a entender o que de fato você é e o que você vale, você não vai ter medo de voltar atrás. E é isso. Silvina, deixa aí teus contatos, suas redes sociais para quem quiser maiores informações, buscar ajuda também aí com você. O meu WhatsApp é 869-8853-9324 e o meu Instagram é psi.silvinaoliveira. É um Instagram bem simples de ser encontrado. Botou Silvina Oliveira, só apareceu. Muito fácil. Então aí quem tiver interesse, buscar a Silvina ou outros profissionais aí de seu interesse da área de psicologia para buscar ajuda. Agradeço, Silvina. Obrigada. Tchau, tchau e até uma próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí, a psicóloga clínica Silvina falou pra gente um pouquinho aí sobre relacionamento abusivo e deu dicas importantes para as pessoas perceberem no momento ali que estiverem sendo abusadas em algum tipo de relação. A gente agora vai para um breve intervalo comercial e até o próximo bloco com muito mais notícias.